Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Bom dia a todos. Meu nome é Krishna Mai Devidasi, sou discípula de Chandramukha Swami e vamos dar continuidade aqui à leitura do Srimad Bhagavata pela ISKCON Rio de Janeiro, ok? Antes de iniciar a leitura, nós vamos cantar um pouquinho para o pessoal ir entrando, para a gente também começar a meditar um pouquinho na Suprema Personalidade de Deus e entrar no humor dessa escritura maravilhosa que é o Srimad Bhagavata, ok? Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Ok, então um bom dia aí mais uma vez aos presentes. ISKCON Rio de Janeiro, acredito que seja o Prabhu Paravioma. Reverências, Prabhu. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um grande prazer, né, assim, ler o Srimad Bhagavata, essa escritura maravilhosa. Eu adoro fazer isso. E Marcos Maria Branquinho também. Hare Krishna, bom dia, Prabhu, reverências. Então vamos lá, né? Eu queria, na verdade, fazer alguns comentários antes da leitura propriamente dita, porque nós vamos ver que é uma sequência de versos que não tem muitos comentários de Srila Prabhupada, não é uma sequência muito filosófica, tem uma coisinha ou outra, mas é uma sequência mais assim das perguntas de Vidura, né? Estamos no capítulo 7 do canto 3,
que se intitula Outras Perguntas de Vidura. Então, Vidura aqui, ele apresenta mais algumas dúvidas, mais algumas perguntas para seu mestre, Maitreya Muni. E então essa sequência de versos que a gente vai ler hoje, que é do 23 ao 28, são mais algumas perguntas de Vidura Maitreya. Então, Prabhupada, a gente percebe que nesses versos que tem só as perguntas, né, seja de Vidura ou de outras personalidades do Śrīmad Bhagavatam, Prabhupada, ele às vezes não comenta muito porque ele não dá resposta. Essas respostas ainda vão vir, né? Maitreya vai responder essas perguntas. Então, nesses versos, às vezes Prabhupada não comenta muito porque também nem dá resposta dessas perguntas porque elas ainda virão, tá? Então, antes de ler propriamente essa sequência maravilhosa, né, não deixa de ser maravilhosa, de perguntas de Vidura, eu queria fazer alguns comentários sobre a natureza dessas perguntas e sobre o motivo dessas perguntas estarem sendo feitas, tá bom? E depois a gente entra, então, na leitura e comentário desses versos que são perguntas de Vidura a Maitreya, ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bom, então, o que eu vou fazer? A gente vai ler, assim, de forma mais corrida, primeiro, sem o sânscrito. Que perguntas são essas? Nós temos aqui 5 versos, né? 23, 24, 25, 26, 27, 28. 6 versos. Como eu falei, perguntas de Vidura. E nesses 6 versos, Vidura vai fazer 5 perguntas a Maitreya. Então, antes da gente fazer uma leitura clássica do sânscrito, palavra por palavra, tradução e comentários de Prabhupada, eu queria que a gente visualizasse essas 5 perguntas de antemão, né, diretamente com a tradução e mais direto ao ponto, para a gente analisar um pouquinho essas perguntas, tá bom? Mas depois a gente vai entrar, fiquem tranquilos, na leitura clássica do Śrīmad Bhagavatam, ok? Bom, então nessa sequência de 6 versos, Vidura vai fazer 5 perguntas para Maitreya Muni, seu mestre espiritual. Vamos tentar, observar e prestar atenção e observar que tipo de perguntas são essas que Vidura está fazendo, tá? A primeira pergunta que ele faz para Maitreya é: explica-me os diferentes poderes das divisões específicas. Quando a gente entrar nesse verso, nós vamos ver que ele está pedindo para Maitreya detalhar, né, todas as divisões de vários assuntos em cada modo da natureza, né? Todos os poderes, né, assim, no modo da bondade, no modo da paixão e no modo da ignorância. Então, a primeira pergunta que ele faz é essa: por favor, me explica esses diferentes poderes, que a gente já vai entender o contexto, em cada guna, né, em cada modo, em cada divisão específica. Outra pergunta que ele faz nessa sequência, ali nos versos 24 e 25. Me descreve, por favor, como Brahma decidiu estabelecer os vários manos, que quando a gente entrar nos versos também vamos ver, né, que são aí os fundadores da humanidade, né, os nossos antecedentes mais antigos, os manos. Então ele fala, descreve como Brahma, né, o criador aí, ele decide estabelecer os vários manos. E outra coisa que Vidura pede é para Maitreya descrever tanto os manos como os seus descendentes. Deixa eu só ver aqui a conexão. Apareceu conexão lenta, mas eu acho que tá tudo bem. Então, ele falou, me descreve também quem são esses manos e quem são os descendentes desses manos, né? Ou seja, os primeiros humanos da humanidade. Outra pergunta que Vidura faz nessa sequência de versos é: descreve como os planetas estão situados acima da Terra, bem como abaixo dela. E outra coisa que ele pergunta para o seu mestre é, por favor, menciona a dimensão deles. Qual é o tamanho desses planetas? Bem como a dos planetas também terrestres, né? Outra pergunta, a quarta pergunta que ele vai fazer para Maitreya é:
descreve para mim, por favor, as diferentes classificações de seres vivos. Então ele quer detalhes, né, sobre quem são os sub-humanos, os humanos, os que nascem do embrião, da transpiração, 2 vezes nascido, né, que são os pássaros, as plantas, os vegetais. E ele também pede, por favor, me descreva as suas gerações e subdivisões, todas as subdivisões dos seres vivos. E por último, a 5ª pergunta que ele faz a Maitreya é: descreve as encarnações dos modos materiais da natureza. Então ele sabe que temos ali Brahma, né, como a encarnação do modo da paixão, Vishnu como a encarnação do modo da bondade, e Maheshvara, que na verdade é Shiva, né, como a encarnação do modo da ignorância. Então ele pede, por favor, descreve essas encarnações dos 3 modos, né? E também, por último, ele pede, me descreve a encarnação da Suprema Personalidade de Deus e suas magnânimas atividades, que quando a gente entrar nesse verso, nós vamos ver que Vidura ele tem uma noção que existe uma diferença entre a Suprema Personalidade de Deus e também essas 3 encarnações, né? Brahma, Vishnu e Shiva, Maheshvara, ok? Então, a gente pode perceber que essas perguntas de Vidura são muito técnicas. E ele está pedindo o tempo todo, não só explicações, mas descrições desse mundo. Descrições do mundo material. Me descreve como são os planetas e seus tamanhos, né? As subdivisões dos seres vivos e suas gerações. Quem são os humanos? Como é que Brahma estabeleceu os primeiros seres humanos e quem são seus descendentes? Né? Então, veja que Vidura, ele está fazendo perguntas para Maitreya muito técnicas e perguntas acerca desse mundo material, né? Então, como eu disse, eu queria comentar essas perguntas, queria que a gente pensasse um pouquinho na natureza das perguntas de Vidura, né? Primeira, eu queria tratar 2 pontos aqui, né? Eu ia tratar o segundo primeiro, que é mais importante, mas enfim, deixa eu voltar. Tem 2 pontos que a gente pode comentar aqui. O primeiro é que a natureza da pergunta de Vidura, ela não é de forma alguma pessoal, egoísta, né? A gente sabe que quando a gente se aproxima, a maioria de nós, né? Imagina, ocidentais, né? Nós não temos nenhuma, né? Tirando os Hare Krishna aí, que já estão há muito tempo no movimento, nós ocidentais não temos nenhuma relação, nenhuma intimidade com essa cultura hindu, védica, indiana, seja lá o nome que a gente quiser dar, mas essa cultura da relação entre o mestre espiritual e o discípulo. Isso é algo muito cultural na Índia, é algo que as pessoas já nascem aprendendo. E nós aqui ocidentais não tivemos essa cultura, esse aprendizado. Então a gente às vezes é um pouco sem noção, né? Porque a gente não sabe que tipo de relação criar com o mestre espiritual. E ocidentais, agora já tem 5.000 anos, mas a gente sabe, né, que na era de Kali Yuga as pessoas estão com muitos problemas emocionais, como o Srimad Bhagavata mesmo diz lá no canto 1. Então imagina, as pessoas em geral, quando se aproximam de um mestre espiritual, uma pessoa que é um Tattvadarshi, um vidente da verdade, uma pessoa conhecedora do conhecimento acerca da transcendência, o que nós fazemos em geral? Nós fazemos perguntas pessoais. A gente continua com um hábito, que é um hábito cristão, que é a nossa cultura, de pedir coisas para nós, né? Então, quando a gente se aproxima de um mestre espiritual, muitas vezes a gente vai fazer perguntas, sim, a gente sabe que tem que fazer perguntas, mas sobre o que fazer na nossa vida, né? Por favor, mestre, me ajude a decidir, fazer determinadas decisões, me ajude com os meus problemas emocionais, né? Então, a gente não consegue ainda, né, por não adentrarmos essa cultura, fazer perguntas acerca da transcendência,
acerca do bem-estar do mundo, como os sábios Naimisharanya vão falar lá no canto 1, né? Então a gente ainda não consegue ter esse tipo de qualificação. Realmente, enquanto discípulos, somos muito aquém, muito caídos em relação aos indianos, né? Assim, Prabhupada uma vez falou que nós devíamos... esqueci a palavra, né, que se diz que Prabhupada utilizou, mas que a gente devia aprender a cultura da Índia, assimilar, lembrei. A gente devia assimilar a cultura da Índia. Muita gente confunde quando diz que Prabhupada disse que devemos assimilar a cultura da Índia. Não é que a gente tem que usar sari, dhoti, sabe? Essas coisas mais superficiais, de vestimenta, enfim. Quando Prabhupada diz que nós devemos assimilar a cultura da Índia, Prabhupada está dizendo que a gente deve assimilar esse humor de discípulo, esse humor de humildade, esse humor de espiritualidade, né? de focar na transcendência. Então os indianos, eles estão muito mais à frente do que os ocidentais, falando dentro desse contexto Oriente-Ocidente, né? Então eles já nascem com essa cultura de uma relação muito respeitosa com o mestre e perguntas de natureza transcendental, né? Então, a gente, como eu falei lá no canto 1, né, eu queria ler aqui, Prabhupada, lá no canto 1, capítulo 2, verso 5, tem um verso que Sutta Goswami ele está enaltecendo as perguntas dos sábios de Naimisharanya. E ele fala assim para os sábios: ó sábios, me fizestes adequadamente vossas perguntas, que são válidas porque se relacionam com o Senhor Krishna, sendo por isso relevantes para o bem-estar do mundo. Apenas perguntas assim são capazes de satisfazer o eu por completo. Por que eu trouxe esse verso? Porque a gente precisa perceber que enquanto as nossas perguntas, né, aos mestres espirituais, aos sábios, aos devotos sênios, forem de natureza pessoal, de natureza egoísta, relacionadas ao nosso falso ego, nós nunca estaremos satisfeitos. Então, nesse verso, Sutta Goswami, ele fala, olha, somente as perguntas acerca do Senhor Krishna e que são relevantes para o bem-estar do mundo satisfarão o eu por completo. O eu aí que a gente está falando é a alma, o eu superior, né? E eu gostaria muito de ler, assim, 2 parágrafos que Prabhupada escreveu no comentário desse verso, que são magníficos em relação a esse tópico, tá bom? E eles dizem o seguinte, abre aspas para Prabhupada. O mundo inteiro está cheio de perguntas e respostas. Os pássaros, as bestas e os homens estão todos atarefados, perpetuamente fazendo perguntas e dando respostas. Pela manhã, os pássaros nos ninhos ocupam-se com perguntas e respostas, e à tarde, os mesmos pássaros regressam e novamente se ocupam com perguntas e respostas. O ser humano, a menos que esteja profundamente adormecido à noite, está ocupado com perguntas e respostas. Os negociantes no mercado estão ocupados com perguntas e respostas, assim como os advogados no tribunal e os estudantes nas escolas e faculdades. Os legisladores no parlamento também estão ocupados com perguntas e respostas, e os políticos e os jornalistas estão todos ocupados com perguntas e respostas. Embora continuem fazendo tais perguntas e respostas ao longo de suas vidas, não estão satisfeitos de modo algum. Só se pode obter a satisfação da alma com perguntas e respostas sobre o assunto Krishna. Krishna é nosso mais íntimo mestre, amigo, pai ou filho e objeto de amor conjugal. Esquecidos de Krishna, levantamos muitos assuntos para perguntas e respostas, mas nenhum deles é capaz de nos dar satisfação completa. Todas as coisas, exceto Krishna, dão apenas satisfação temporária. Portanto, se quisermos satisfação completa,
teremos que adotar as perguntas e respostas sobre Krishna. Não podemos viver um momento sequer sem sermos interrogados ou sem darmos respostas. Visto que o Śrīmad Bhagavata trata de perguntas e respostas que se relacionam com Krishna, podemos obter a satisfação máxima apenas por ler e ouvir essa literatura transcendental. Deve-se aprender o Śrīmad Bhagavata e dar uma solução integral a todos os problemas pertinentes a questões sociais, políticas e religiosas. O Śrīmad Bhagavata e Krishna são a soma total de todas as coisas. Então vejam que aí Prabhupada não está se eximindo, né, de tratar de questões sociais. Ele fala que devemos, que o Bhagavata, inclusive, ele dá uma solução integral a todos os problemas pertinentes a questões sociais, políticas e religiosas. Mas como o Sutta Goswami falou nesse verso, as perguntas devem visar o bem-estar de todos, o bem da humanidade, o bem de todas as almas, e não o meu bem, né? Então esse é um ponto muito importante, porque a gente está sempre buscando o bem-estar pessoal. Então a gente tem que virar essa chavinha, né? E fazer perguntas que visem o bem-estar de todos, né? E perguntas como a dividura, que a gente está vendo aqui nessa sequência. Agora, o outro ponto, deixa eu beber uma aguinha aqui. Bom dia, Sundarangi, Hare Krishna, reverências. Positive vibes, Hare Krishna, what's your name? My name is Krishna Mai Devidasi. Bom, outro ponto que eu queria levantar sobre essa sequência de perguntas de Vidura é... A gente poderia se questionar assim, né? Depois de tudo que foi falado, esse comentário maravilhoso de Prabhupada, a gente poderia comentar assim... Mas por quê? Mas assim, as perguntas de Vidura são perguntas acerca do mundo material. Só ali no finalzinho é que ele pergunta sobre a Suprema Personalidade de Deus, né? Sobre Krishna. Ele pede para descrever a Suprema Personalidade de Krishna e suas atividades. O resto, o tamanho dos planetas, quem são os manos, seus descendentes, as subclassificações de seres vivos e etc., são perguntas sobre o mundo material, sobre a criação cósmica. Então, a gente poderia questionar Vidura, né, e se perguntar assim, por que devemos estudar tanto a respeito de tópicos materiais? Para quem já leu um pouquinho o Śrīmad Bhagavata, principalmente ali, né, canto 2, agora esse canto 3, tem muitíssimos assuntos acerca da criação cósmica, né? Então, a gente poderia se questionar, a gente não pode ir direto para os tópicos espirituais? Eles não são mais importantes? Não são o que realmente interessa? Não é para fazer perguntas sobre Krishna, né? Então, a gente poderia se questionar por que o Śrīmad Bhagavata, nos 12 cantos, ele vai tratar tão detalhadamente, às vezes é até chato, né? As descrições, tão detalhadamente acerca desse mundo. E aí, lá no canto 2, capítulo 10, nós temos um verso, o primeiro verso do capítulo 10, que Shukadeva Goswami fala para Maharaj Parikshit quais são os 10 assuntos tratados nessa literatura, no Śrīmad Bhagavata. Então, vou ler aqui rapidinho, né? Shukadeva Goswami diz assim, no Śrīmad Bhagavata, há 10 divisões de declarações sobre o seguinte: a criação do universo, a subcriação, os sistemas planetários, a proteção pelo Senhor, o ímpeto criativo, a mudança de manos, a ciência de Deus, voltar para casa, né? Voltar para Deus, libertação e sumum bono. Então, lá no Chaitanya Charitamrita, esse verso não tem comentário, né? Mas lá no Chaitanya Charitamrita, a gente tem lá no Adi Lila, capítulo 2, versos 91 e 92, em que esses versos, esses 10 tópicos são comentados. Então, lá ele diz, né, o 10º item é o abrigo de todos os outros.
Para distinguir este último abrigo dos outros 9 assuntos, os Mahajanas descreveram esses 9, direta ou indiretamente, por meio de orações ou explicações diretas. E aí Prabhupada, ele explica no comentário do Chaitanya Charitamrita, ele explica, olha, desses 10 tópicos, desses 10 assuntos descritos no Śrīmad Bhagavatam, o 10º é a substância, sum bono, é Krishna, né? É o abrigo de tudo, é a meta final. E os outros 9 são categorias derivadas da substância. Então, Prabhupada também queria ler aqui, só para a gente entender esse tópico que eu estou levantando, de por que está sendo tratado de tantos assuntos acerca da matéria. Prabhupada comenta o seguinte, lá no Chaitanya Charitamrita. Śrīmad Bhagavata aceita Shri Krishna como o abrigo de todas as manifestações, porque o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, é a fonte de tudo, o objetivo supremo de todos. 2 princípios diferentes devem ser considerados aqui, a saber, Ashraya, o objeto que fornece abrigo, e Ashrita, os dependentes que precisam de abrigo. Os Ashrita existem sob o princípio original, o Ashraya. As 9 primeiras categorias descritas nos primeiros 9 cantos do Śrīmad Bhagavata, da criação à libertação, incluindo os Purushavataras, as encarnações, a energia marginal, as entidades vivas e a energia externa ou mundo material, são todas Ashrita. As orações de Śrīmad Bhagavatam, no entanto, visam o Ashraya Tattva, a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. As grandes almas especialistas em descrever o Śrīmad Bhagavatam delinearam diligentemente as outras 9 categorias, às vezes por narrações diretas e às vezes por narrações indiretas, como histórias. O verdadeiro propósito de fazer isso é conhecer perfeitamente a transcendência absoluta Shri Krishna, pois toda a criação, tanto material quanto espiritual, repousa sobre o corpo de Shri Krishna. Então, olha a resposta aí para o nosso questionamento, para o questionamento que eu levantei aqui. Por que se descreve tanto a criação material no Śrīmad Bhagavatam, né? Prabhupada diz aqui nos 9 primeiros cantos, e só no 10º a gente vai mesmo falar somente de Krishna. E eu vou repetir. O verdadeiro propósito de fazer isso é conhecer perfeitamente a transcendência absoluta, Shri Krishna, pois toda a criação, tanto material quanto espiritual, repousa sobre o corpo de Shri Krishna. Inclusive, Krishna, ele fala isso para Arjuna na Bhagavad Gita. Se a gente for lá na Bhagavad Gita, no capítulo 2, verso 16, Nasato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sataha, ubayora pidrishtontas tvanayos tatvadarshibhi. Krishna diz para Arjuna, aqueles que são videntes da verdade concluíram que não há continuidade para o inexistente, o corpo material, e que não há interrupção para o existente, a alma. E Krishna diz, eles concluíram isso estudando a natureza de ambos. Ou seja, a gente não consegue entender sobre a natureza espiritual se a gente não consegue entender a natureza material. Se você não estuda minuciosamente a natureza material, você não consegue distinguir o que é o que. Você fica em maia, você fica iludido. Parece que tá boa. Bom, me digam aí, por favor, se voltou. Aqui deu uma pausa na conexão. Falhou. Não sei se voltou, mas eu acho que sim. Bom, até me perdi do que eu estava dizendo, mas acho que algo em torno de... a gente só consegue entender o que é transcendente se a gente entende o que é material. Se você não estuda minuciosamente o que é material, você não consegue diferenciar, distinguir, você não tem discernimento para distinguir o que é transcendental, né?
Então, por isso que Krishna diz lá na Bhagavad Gita que os Tattvadarshi, os videntes da verdade, concluíram, né, esse conhecimento de Sankhya Yoga estudando a natureza de ambos. Então, se você não estuda um, você não consegue perceber o outro, né? E também, claro, como diz aqui no Chaitanya Charitamrita, Prabhupada explica, né? Krishna é Ashraya, ele é o abrigo, o repouso último de tudo. E isso inclui toda a criação, material e espiritual. Então não dá pra gente direto, né, assim, pular. Obrigada, Marcos. Não dá pra gente pular assim direto pro 10º canto, né? A gente precisa estudar ali primeiro os 9 primeiros cantos, né? Prabhupada vai até falar aqui num comentário que os devotos, eles não são só devocionais, sentimentalistas e amor, não. São muito estudiosos, têm muito conhecimento acerca de ambas né, tanto material quanto espiritual. O devoto, ele precisa conhecer. E o Śrīmad Bhagavata cumpre esse propósito. E essas perguntas de Vidura mostram isso, né? Pedindo todas essas descrições. Deixa eu ver aqui um comentário do Prabhu Paravyoma. Também no verso 14 do Shri Upanishad está dito, mantra 14, é dever do homem conhecer perfeitamente a personalidade de Deus e seu nome transcendental, bem como a criação material temporária com seus semideuses. Olha aí que interessante, né? Homens e animais temporários. Ao adquirir este conhecimento, ele supera a morte e deixa de se sujeitar à manifestação cósmica efêmera. Perfeito, muito obrigada, Prabhu, por esse mantra aí. Eu não conhecia, confesso que ainda não estudei a fundo o Shri Upanishad. E perfeito, né? Porque como que a gente vai superar esse corpo material e o conceito de morte se a gente não conhece bem o que é isso, né? Ele continua, no reino eterno de Deus, ele desfruta a vida eterna, plena de bem-aventurança e conhecimento. É exatamente isso, perfeita citação. Obrigada, Prabhu. Bom, então acho que é isso. Quis comentar aqui um pouquinho da natureza das perguntas de Vidura e a motivação delas aqui nessa literatura maravilhosa que é o Śrīmad Bhagavata, ok? Vamos então para uma leitura clássica dos versos 23 ao 28. Vamos lá. Verso 23. Tem um sânscrito meio difícil aqui esses versos, mas vamos tentar. Yasmin dasha vida prana sendriyartendriyas trivrit tyayaye tvayerito yato varnash Tavibutir Vadaswanaha. Yasmin, em que? Dasha, Vidaha, 10 tipos de. Pranaha, ar vital. Sa, com. Indriya, sentidos. Artha, interesse. Indriyaha, dos sentidos. Trivrit, 3 tipos de vigor vital. Tvaya, por ti. Yataha, de onde. Varnaha, 4 divisões específicas. Tat vibhutihi, poder. Vadaswa, descreve, por favor. Narra para mim. A tradução diz o seguinte: ó grandioso Brahmana, tu me disseste que a gigantesca forma Virat e seus sentidos, objetos dos sentidos, e 10 tipos de ar vital, existem com 3 tipos de vigor vital. Agora, se quiseres, por favor, explica-me os diferentes poderes das divisões específicas. Om Agyanati Mirandasya Ganajana Shalakaya Chakshuru Militayana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Mate Chandra Mukaswami Tinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Mate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Vanchakalpa Tarubhya Chakri Pasindubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Repetindo o verso 23 do capítulo 7, canto 3.
Ó grandioso Brahmana, tu me disseste que a gigantesca forma Virat, que é a forma universal, e seus sentidos, objetos dos sentidos e 10 tipos de ar vital, que foi falado, foi explicado no capítulo anterior, capítulo 6, existem com 3 tipos de vigor vital. Agora, se quiseres, por favor, explica-me os diferentes poderes das divisões específicas. Então, só para a gente não ficar com dúvida, aqui, né, Vidura está falando para Maitreya, grandioso Brahmana, tu me disseste que a gigantesca forma Virati, seus sentidos, objetos dos sentidos e 10 tipos de ar vital. Existem com 3 tipos de vigor vital. Aqui ele está falando de Trivrit. Trivrit aqui são os 3 modos da natureza, paixão, ignorância e bondade, tá? E esses 10 tipos de ar vital, sentidos, objetos dos sentidos, tudo isso foi explicado no capítulo anterior, tá? Mas a gente pode relembrar aqui, ó, no capítulo 6, verso 9, Prabhupada nos explicou, porque é curioso, né? Quais são os 10 tipos de ar vital. Dasha Vidaha Pranaha. 10 tipos de ar vital. Com certeza os especialistas em Ayurveda, né? Os médicos de Ayurveda conhecem muito bem esses ares. Cadê aqui? Os movimentos do corpo são gerados primeiramente a partir do coração e todas as atividades do corpo são possibilitadas pelos sentidos, alimentados pelos 10 tipos de ar dentro do corpo. Prabhupada explica aqui rapidinho, olha que interessante. Como eu não li esse verso, né? Bate essa curiosidade. Quem não lembra também, ó, uma forma de revisar. Os 10 tipos de ar são descritos da seguinte forma. O principal ar que passa pelo nariz na respiração é chamado prana. O ar que passa através do reto, como ar corporal evacuado, é chamado apana. O ar que ajusta o alimento dentro do estômago e que às vezes soa como arroto é chamado samana. O ar que passa pela garganta e cuja paralisação constitui sufocamento é chamado de ar udana. E o ar total que circula por todo o corpo é chamado de ar viana. Esses são os 5 primeiros mais grosseiros, né? Agora ele diz que tem 5 ares mais sutis. Mais sutis que esses 5 ares, há outros também. Aquilo que facilita a abertura dos olhos, da boca e etc. é chamado de ar naga. O ar que aumenta o apetite é chamado de ar kríkara. O ar que ajuda a contração é chamado de ar kurma. O ar que ajuda o relaxamento, abrindo bem a boca no bocejo, é chamado de ar devadatta. E o ar que ajuda no sustento é chamado de ar dhananjaya. Dhananjaya. Todos esses ares são gerados a partir do centro do coração, que é um só. Essa energia central é a energia superior do Senhor, que está assentado dentro do coração com a alma do corpo. Que interessante, né? É muitíssimo interessante todo esse conhecimento. Bom, então aqui a pergunta de Vidura é só, não tem comentário de Prabhupada, né? É só para explicar esses diferentes poderes das divisões específicas, né? Então ele está pedindo para classificar, como a gente tem no capítulo 14, no capítulo 17 da Bhagavad Gita, Krishna explicando, né, vários assuntos nos 3 modos da natureza. Então Vidura está pedindo para que Maitreya que faça isso também. Temos mais um comentário do Prabhu Paravyoma, aqui acho que era uma continuação do assunto anterior. Também no verso 11 do Ishopanishad se diz, mantra 11, só aquele que pode aprender simultaneamente os processos da ignorância e do conhecimento transcendental pode transcender a influência de repetidos nascimentos e mortes e usufruir a benção completa da imortalidade. Muito bom, né? Muito bom esse verso, porque imagina, se a gente não conhece os processos da ignorância, como está sendo dito aí, né? Como que a gente, como estava sendo dito, né? Como que a gente vai saber o que é luz se a gente não conhece a escuridão, né? A gente fica em ignorância mesmo. Então você precisa conhecer ali para não ser pego por ela, né? Então, simultaneamente, você tem que ter conhecimento transcendental
e entender os processos da ignorância, entender Maya, entender a criação cósmica material e etc. Não dá para sair daqui sem conhecer assim como que isso aqui funciona, né? Uma vez eu vi uma aula de Acharadeva que ele falou: como que a gente vai sair daqui se a gente não entende como que isso aqui funciona? Tem que entender como isso aqui funciona, né? Um péssimo exemplo, mas um ladrão lá, um presidiário que quer fugir da cadeia, ele precisa entender muito bem como que funciona ali, né? Quais são os horários que os agentes penitenciários ficam mais tranquilos, como que funciona a porta, onde tem câmera. Ele precisa conhecer tudo muito bem para ele sair dali, né? Muito bom, obrigada, Prabhu, pela citação. Bom, vamos ao verso 24. Yatra putras chapautras cha natribi sahagotra jaihi prajavititra kritaya asanyabir idam tatam. Yatra, em que putraihi, juntamente com os filhos, cha e pautraihi, juntamente com os netos, cha também natribihi, com os netos das filhas, saha, juntamente com gotrajaihi, da mesma família, prajaha, gerações, vititra, de diferentes tipos, akritayaha, assim feito, asan, existem, Yabihi, por quem, idam, todos estes planetas, tatam, espalhados. A tradução diz o seguinte: ó meu Senhor, acho que o poder manifesto sob as formas de filhos, netos e membros familiares espalha-se por todo o universo em diferentes variedades e espécies. Esse verso também não tem comentário e ele, na verdade, é uma introdução que Vidura está fazendo para a próxima pergunta, tá? Então ele está dizendo, olha, sob a forma de filhos, netos e membros familiares, né? Tudo isso é espalhado no universo em diferentes variedades e espécies. Então ele pergunta, a partir desse comentário, ele pergunta no verso 25. Prajapati tanam sapatis chaklipekam prajapatim sargans chaiva no sargans cha manu manuantaradipam. Prajapatinam, dos semideuses como Brahma e outros, Saha, ele, Patihi, líder, Chauklipe, decidiu, Kam, todos que, Prajapatin, pais das entidades vivas, Sargam, gerações, Cha, também, Eva, certamente, Anusargam, gerações posteriores, Cha e Manam, os manos, Manuantara Adipam, as mudanças destes. É a tradução. Vidura está perguntando o seguinte: ó Brahmana erudito, descreve, por favor, como líder de todos os semideuses, a saber, Prajapati, Brahma, decidiu estabelecer os vários manos, os cabeças das eras. Descreve também, por favor, os manos e os descendentes desses manos. Prabhupada comenta o seguinte: a raça humana, ou Manushya Sara, descende dos manos, filhos e netos do Prajapati Brahma. Os descendentes de Manu residem em todos os diferentes planetas e governam todo o universo. Então, esse é um tópico que eu confesso que eu não domino muito, né? Mas o pouco que consegui adquirir de conhecimento vendo as aulas e lendo e etc., é que nós temos os Prajapatis, né? Que são aí os criadores, né? Os que vão procriar, né? Assim, toda a criação humana, subhumana e etc. E o principal deles, o principal Prajapati é Brahma, né? O próprio criador da criação material, né? O criador do universo. Sabemos aí que Brahma é esse engenheiro de Krishna que vai fazer toda a criação e ele é o primeiro a popular, digamos assim, o mundo, né? Então ele é um Prajapati, ele é um criador e também controlador de tudo isso. E temos outros Prajapatis, né? O Srimad Bhagavata vai falar de outros Prajapatis, como por exemplo o próprio filho de Brahma, Daksha. Daksha, muito famoso aí em alguns cantos
né? Se eu não me engano, o quarto canto, né? É um famoso Prajapati também, ele vai ter muitas filhas, né? E vai conseguir aí também popularizar, né? Acho que seria a palavra mais adequada, o mundo. Então ele diz, a raça humana descende dos manos, filhos e netos do Prajapati Brahma. E nós ainda temos aí, né, Prabhupada não vai aqui responder a pergunta de Vidura, porque, como eu disse, Maitreya ainda vai responder. Mas Prabhupada já diz aqui, né, olha, os descendentes de Manu residem em todos os diferentes planetas e governam todo o universo. Eles são muito importantes também, né, eles vão povoar, obrigada, Prabhu, eles vão povoar todo o universo, né, então tem vários Manus também, muito famosos. Krishna fala na Bhagavad Gita, né, sobre isso também, rapidamente, mas fala. Então a gente tem um muito conhecido no Śrīmad Bhagavata, que é o Swayambhuva Manu, né, que é o pai de, como é que é o nome dela? Agora, do canto 3, a mãe de Kapila, Devahuti, se eu não me engano, né, o pai de Devahuti. Enfim, Vidura está pedindo para Maitreya fazer toda essa descrição sobre esses primeiros criadores que vão povoar, obrigada, o universo. Verso 26. Uparyadas chaye loka bumer mitra majasate teshan sanstam pramanancha burlokasya chavarnaya. Upari, sobre a cabeça, Adaha, abaixo, Cha, também, Ye, que, Lokaha, planetas, Brumehe, da terra, Mitra Atmaja, ó filho Mitra, Maitreya Muni, Asate, existem, Tesham, deles, Sanstam, situação, Brahmanancha, também sua dimensão, Burru Lokasya, dos planetas terrestres, Cha, também, Varnaya, por favor, descreve. A tradução diz o seguinte, ó filho de Mitra, e aí Vidura está se referindo a Maitreya Muni. Por favor, descreve como os planetas estão situados acima da Terra, bem como abaixo dela. E também, por favor, menciona a dimensão deles, bem como a dos planetas terrestres. E Prabhupada comenta aqui. Yasmin Vigyate... Desculpa, não é essa melodia. Yasmin Vigyate Sarvam Evam Vyagatam Bhavati. Isso está no Mundaka Upanishad 1.3. Esse hino védico declara enfaticamente que o devoto do Senhor conhece todas as coisas materiais e espirituais relacionadas ao Senhor. Os devotos não são simplesmente emotivos, como concebem erradamente homens menos inteligentes. Sua orientação é prática. Eles conhecem tudo o que existe e todos os detalhes do domínio do Senhor sobre as diferentes criações. Olha aí o que a gente falou, né? Aliás, foi por causa desse comentário de Prabhupada que eu puxei aquele tópico lá no início, né? Que a gente tratou de por que se detalha tanto sobre isso. Então, magnífico, né? Prabhupada dizendo que os devotos, e citando aqui, né? O Prabhu citou aí verso 11 e 14 do Shri Upanishad, Prabhupada cita aqui o verso 1.3, né? Do Mundaka Upanishad, que declara enfaticamente que o devoto do Senhor conhece todas as coisas materiais e espirituais, porque as coisas materiais também são parte de Krishna. Falar delas também é falar de Krishna, é a sua criação, né? Então, esse tópico também que Prabhupada aborda aqui é muito interessante, porque os Vaishnavas foram julgados muitas vezes por outros vedantistas como sentimentalistas, né, por focarem na meta última, na relação amorosa com a Suprema Personalidade de Deus, no cantar dos santos nomes alegremente, como Chaitanya Mahaprabhu, né, passatempo de Chaitanya, que é julgado porque só cantava e dançava os santos nomes de Deus. Então os Vaishnavas foram muitas vezes julgados como sentimentalistas, né? Mas Prabhupada explica, os devotos não são simplesmente emotivos. Sua orientação é prática, eles conhecem tudo o que existe e todos os detalhes do domínio do Senhor sobre as diferentes criações. Por isso que temos que estudar
minuciosamente, tanto a Bhagavad Gita quanto o Śrīmad Bhagavata, para nos autodeclararmos como devotos de Krishna. Né? Não dá para dizer que você é um Vaishnava, que você é um devoto de Krishna, se você não estuda, não tem essa orientação. Né? ISKCON Rio de Janeiro, agora eu não sei se é o Prabhu Paravyoma ou se o Prabhu Harinath, mas disse: humano foi o primeiro a procriar por meio de intercurso sexual. Essa é uma dúvida minha, né? Porque nesse verso anterior fala de Brahma como o primeiro, pelo menos eu entendi assim, né? Inclusive no Śrīmad Bhagavata é dito que os primeiros, né? A primeira criação de Brahma são os 4 Kumaras, que não querem procriar, e Brahma fica bravo, né? E precisa criar outros filhos, eu não sei quem vem depois. Mas também tem essa informação, né? De que o primeiro, a mesma... Ah, tá, o primeiro a procriar por meio de intercurso sexual. Entendi, são os manos. Brahma não cria por intercurso sexual. Entendi, perfeito. Obrigada, Prabhu. Diga aí se é Harinath ou Paravyoma que tá com a ISKCON Rio de Janeiro. Isso, Brahma procriava mentalmente. É isso. Bom, então muito legal, né, Prabhupada falar sobre isso. Não sejamos, portanto, por favor, sentimentalistas, hein? Vamos estudar, vamos ser filosóficos, vamos citar as escrituras. Senão, não estamos cumprindo o propósito. Verso 27. Tiryamanusha devanam sarispapatatrinam vadana sargasa myuham Garbhasweda Dvijo Bidam. Tiryak, sub-humanos, Manusha, seres humanos, Devanam, dos seres sobre-humanos ou semideuses, Sarishripa, répteis, Patatrinam, dos pássaros, Vada, por favor, descreve, Narra, para mim, Sarga, geração, Samuyuham, nossa, que difícil. Samvyuham, acho que fica melhor. Divisões específicas. Garba, embrionário. Sweda, transpiração. Dvija, 2 vezes nascidos. Ubidam, dos planetas e etc. Obrigada, Prabhu Paravyoma. Agora já sei que é o Senhor. Tradução. Por favor, então, esse é o verso 27. Descreve também os seres vivos sob diferentes classificações. Sub-humanos, humanos, aqueles que nascem do embrião, os que nascem da transpiração, os que são 2 vezes nascidos e as plantas e vegetais. Por favor, descreve também suas gerações e subdivisões. Então, esse é um verso também sem comentário, em que Vidura está pedindo descrição acerca dos vários tipos de seres vivos, né? É muito legal também quando o Śrīmad Bhagavata começa a fazer essas descrições. Porque como eu estava fazendo aquela distinção entre ocidentais e orientais, né? A gente aqui no Ocidente não tem não é muito da nossa cultura, né? Entender que existem diferentes divisões e subdivisões de seres vivos, né? A gente aprende na escola humano, animal, vegetal. Mas existe muito mais além disso, né? São 8 bilhões, milhões, não sei bem lá o número que o Bhagavata dá, né? De seres vivos, e a gente fala de de seres extraterrestres, de seres de outros planetas. Então é muito mais interessante do que qualquer livro de ciências da escola ocidental. Tô pegando pesado com o ocidente, né? Bom, então nosso último verso de hoje, verso 28. Gunavatari Vishwasya Sargastyapyayasrayam Srijata Srinivasaya Vyachakshodara Vikramam. Guna, modos da natureza material. Avatara Iri, das encarnações. Vishwasya, do universo. Sarga, criação. Stiti, manutenção. Apyaya, destruição. Ashrayam, e descanso último. Srijataha, daquele que cria. Srinivasasya, da personalidade de Deus.
Vyachakshva, por favor, descreve Udara, magnânimas. Vikramam, atividades específicas. O sânscrito é maravilhoso, né, gente? Olha a tradução. Por favor, descreve também as encarnações dos modos materiais da natureza. Brahma, Vishnu e Maheshvara. E descreve, por favor, a encarnação da Suprema Personalidade de Deus e suas magnânimas atividades. Prabhupada comenta: embora Brahma, Vishnu e Maheshvara, as três encarnações dos modos da natureza material, sejam as principais deidades para a criação, manutenção e destruição da manifestação cósmica, eles não são a autoridade final. A Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna, é a meta última, a causa de todas as causas. Ele é o Ashraya, ou o descanso final de todas as coisas. Muito bom, né? Porque é só essa pergunta de Vidura, que não era ninguém menos que Dharmaraja, né? Assim, Vidura é uma grande alma, um grande conhecedor. Só essa pergunta de Vidura já nos mostra que existe uma diferença entre essas três encarnações do modo da natureza material e a Suprema Personalidade de Deus, Govinda, o vaqueirinho, o Shri Krishna, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque eu vejo que vou confessar uma coisa aqui, né? Eu assisto novelinha indiana. Tem umas novelas indianas muito boas, né? Então, eu assisti Mahabharata, uma das produções do Mahabharata, né, na Índia, e também agora estou assistindo Shiva, uma novela indiana chamada Shiva, Devankidev Mahadev, na verdade. Devankidev Mahadev é o nome da novela. E é sobre Shiva. E é interessante porque nessas novelas, os produtores não são todos Vaishnavas, né? Não são exatamente devotos de Krishna. Na Índia existe uma diversidade muito grande, inclusive existe uma linha que acredita que Shiva é a causa, né, de todas as causas, é o maior entre os três, né? Mas eu vejo que nessas novelas, se a tradução estiver correta, né, porque é uma tradução do inglês que já foi traduzido do hindi, enfim, não dá para confiar muito, né? Mas da tradução que eu tenho acesso ali, da novelinha, eles falam muito de Trimurti. Trimurti, né? Assim, os hindus, eles consideram Brahma, Vishnu e Shiva, que aqui está sendo dito como Maheshvara, como Trimurti, ou seja, as três formas de Deus, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque para nós primeiro que existe uma superioridade de Vishnu para Brahma e Shiva, né? E muitas vezes existem linhas na Índia que eles acreditam que são três formas de Deus sem nenhum tipo de hierarquia, né? Então isso é o que Prabhupada nos ensinou como a segunda ofensa para cantar os santos nomes do Senhor. A gente que canta Hare Krishna, canta os santos nomes de Krishna, nós temos que ter conhecimento que Vishnu, ele está acima de todos os outros deuses, né? Existe uma hierarquia. Então, na segunda ofensa, todo dia pela manhã, a gente fala considerar que os nomes dos semideuses, tais como o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, estão à altura ou são independentes do nome do Senhor Vishnu, né? Então, nessa novelinha, eles falam Trimurti, 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 como se fosse não houvesse uma hierarquia entre Brahma, né? Mas sabemos que Vishnu, né, é uma encarnação de Krishna, e ele, enquanto mantenedor da criação cósmica, ele é superior a Brahma, que é o criador, e Shiva, que é o destruidor. Bom, essa é uma explicação muito superficial, né, muito simples, mas precisamos saber primeiramente, pelo menos, que existe uma superioridade de Vishnu para Brahma e Shiva. Não é simplesmente uma Trimurti, três formas de Deus, tá? E além disso, o que é magnífico é que mesmo Vishnu, sendo uma criação de Krishna, uma encarnação de Krishna, uma manifestação de Krishna, e portanto superior a Brahma e Vishnu, ele ainda também é inferior a Govinda.
ele também é ali, né, uma encarnação, uma manifestação de Krishna para ser o mantenedor do mundo material, né? Mas além desses três, mesmo Vishnu estando superior aos outros dois, existe o Ashraya, o abrigo, o descanso final de todas as coisas, o abrigo de tudo que existe e a causa de todas as causas, que é Govinda. Govinda Adipurusham Tamaham Bhajami. Govinda, né? Então, que é a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, a meta última. Então, muito interessante. A gente já tem aí a pergunta de Vidura mostrando essa diferença. Aqui o Prabhupada Vyoma disse, o Senhor Vishnu da Trimurti é uma expansão de Vishnu como um semideus. Olha só que interessante, né? Ainda nem é o Vishnu mesmo, Mahavishnu, né? Já é aí uma expansão de Vishnu como um semideus para fazer a manutenção desse mundo. É muitíssimo interessante, né? Muita coisa que a gente tem para estudar. Gente, é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário, mas já extrapolamos até aí nosso horário, né? Acredito que já são 9h01. Acho que a gente já falou bastante, né? Como dizia um amigo meu, já falei muito pro meu tamanho. Ok? Então, acho que foi isso. Bem legal esses assuntos, né? Espero que tenha sido proveitoso para vocês também. Para mim foi muito. Todas as glórias a Srila Prabhupada, Grantaraja, Shrimad Bhagavata Ki Jai. Hare Krishna. Bom dia a todos. Haribol.